Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros de Jornada Espírita. Mais uma vez reunidos para darmos continuidade no programa do nosso querido Felipe, do nosso abençoado Vicente Paulo, que tem nos proporcionado nesses momentos de pandemia oportunidades, pelo menos para a gente não se sentir tão sozinho, Porque muitas pessoas realmente têm passado momentos difíceis, desse isolamento, e graças a Deus a gente tem a oportunidade de termos essas palestras que pelo menos é um alento para muitos de nós que temos ficado tão reclusos. Eu queria fazer uma prece de início para que a gente pudesse todos juntos nos conectarmos com essas abençoadas energias, para que a gente possa então dar início à palestra de hoje, que é Sono e Sonhos. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, pedirmos nesse instante a assistência desses abnegados trabalhadores que acompanham essas jornadas de estudo, os nossos anjos de guarda, nossos espíritos amigos, queridos, para que nós possamos dar conta do programa que nós traçamos para a noite de hoje como estudo, e que a gente possa, ao final da palestra, nos sentirmos um pouco mais esclarecidos a respeito de um tema tão instigante que é sono e sonhos. Então vamos iniciar o nosso trabalho. Bom, quando nós vamos fazer qualquer trabalho, é bom a gente partir de um conceito, porque esse conceito na realidade baliza o nosso trabalho para que seja feita pelo menos assim, uma mensuração de como a gente está, de como a gente entende esses temas. E de tudo que eu tenho estudado durante toda essa longa jornada que é a minha vida, a gente tem visto que poucas filosofias, poucas doutrinas, até mesmo a ciência, não consegue muito explicar alguns fenômenos que acontecem durante o sono e sonho, somente explicam aqueles que na realidade levam em conta a alma ou o espírito como sendo parte integrante do ser. Todas as doutrinas, filosofias ou mesmo partes da religião que não levam em conta que nós temos uma vida aqui e continuamos essa vida após, eles ficam muito perdidos com relação a esse tema. E tendo a oportunidade de estudar bastante coisas, porque eu recebi o programa no começo do ano e tivemos aí 7 meses, mais a pandemia para estudar, então deu para ver muita coisa, principalmente com a internet hoje, que você tem acesso a bancos de memórias, de pesquisas e tudo. Realmente, assim, nós temos que nos considerarmos bastante abençoados por termos a doutrina como meio, como roteiro, como direção, porque realmente isso faz muita diferença quando nós vamos estudar um tema como esse. 2 conceitos básicos, então. Sono é um estado em que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. Isso é importante a gente levar em conta como um conceito que diferencia bastante o que é físico do que não é físico. Porque se nós analisarmos o sono como um estado em que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais, uma vez que você dorme, então essas atividades estão interrompidas. Então, parte-se então para o segundo momento, que é o sonho, que é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono. Então, se nós formos analisar de uma forma mais profunda, e a doutrina nos capacita a isso, e a ciência hoje, principalmente a física quântica, já nos oferece bastante conteúdo e novas teorias, e cada vez mais teorias, tentando explicar, na realidade, como ocorre esse fenômeno. Principalmente nós espíritas já temos muitas informações dessa desde quando André Luiz escreveu seu primeiro livro, e depois disso a complementação dos que vieram após, com Chico e tudo mais. Mas, de verdade mesmo, essas coisas tiveram realmente um impulso muito forte com a física quântica.
Porque os novos teóricos, que na realidade muitos deles ainda são teóricos, porque alguns levam em conta essa parte espiritual, outros são cientistas e não levam isso em conta. Mas eles chegam à conclusão, em várias teorias dessa, que existe alguma coisa que vai além disso. Uma coisa que nós temos que levar em conta seria a possibilidade de nós termos planos paralelos. Porque se nós analisarmos, enquanto eu estou acordado, eu estou trabalhando no plano físico, e esse plano físico precisa de um corpo físico, um corpo energético e um corpo, pelo menos o astral, que vamos denominar como sendo o conjunto do perispírito. Então, se nós analisarmos que eu preciso disso para estar aqui, nesse planeta, nessa condição, o que ocorre que, se eu estiver em outro planeta, eu vou precisar de um outro corpo, um outro tipo de energia e talvez uma outra estrutura, que é o modelo organizador biológico, que é o corpo astral que nos acompanham, e ele é que forma a forma física. Então nós temos que considerar que nós vivemos em vários planos paralelos. Se vocês verem o que está sendo projetado, quando a parte de cima, vamos considerar que seja a parte onde eu vivo sem um corpo material. Quando eu desço para a matéria mais densa, mais sólida, e essa matéria é aglutinada através do perispírito e forma então um novo corpo, então nós poderíamos dizer que nós estamos ligados um plano ao outro. Nós sabemos através de fios de energia, especificamente o fio de prata, que nos conecta, nós vamos ver agora mesmo. Então, quando eu estou encarnado, quando eu estou vivo, quando eu estou ativo, na realidade eu estou usando essa parte física, a parte motora, a parte que precisa dos sentidos para que possa interiorizar esse conhecimento. Mas assim que eu adormeço, assim que eu me desprendo, então eu tenho a possibilidade de entrar num outro plano, que não é físico, é extrafísico. Então, por isso que muitas vezes a grosso modo, esses sonhos que eu tenho, nada mais são que a oportunidade que eu tenho de lembrar alguma coisa que foi experienciada num plano que não é esse sensorial. Então, se nós pegarmos essa imagem que está sendo projetada, nós vamos ver que, começando da direita para a esquerda, nós vamos ver que o corpo físico ele precisa de um duplo etéreo, ou seja, um corpo de energia que vai sustentar a energia para que possa o corpo físico funcionar, e eu preciso então, logo depois, de um corpo astral, que é o corpo que eu vou usar nesse outro plano paralelo. Se nós partirmos para a imagem que nós temos que levar em conta que nós temos uma mente que funciona, uma mente que vai arquivando todas as experiências que eu tive, que é a experiência do espírito, tudo isso vai servindo como filtro, aonde muitas vezes eu tenho acesso ou não tenho acesso a memórias e lembranças de coisas mais remotas, em função de que cada corpo desse exerce, na realidade, uma influência para o corpo subsequente. Tanto para dentro do espírito, ou seja, mais interno, quanto para fora, mais externo. Então, cada corpo desse, ele traz uma parte que é um arquivo cheio de memórias, lembranças, experiências e tudo, e isso me dá a capacidade, então, de lembrar, principalmente durante o sono, através dos sonhos, experiências que podem ser vividas nessa estrutura e nesse aglomerado. Nós vamos dizer que seria um agregado, ou seja, eu não sou uma coisa só, eu sou um agregado de muitas coisas, e quando eu olho no espelho, eu vejo apenas a parte que é mais externa. Então nós vamos dizer que nós seríamos hoje encarnados aqui na Terra. Eu fiz essa comparação como se nós estivéssemos mergulhados num oceano de energia, e o oceano representa muito bem isso, porque na realidade ele preenche todos os espaços, e qualquer pessoa que esteja
mergulhada nesse oceano, vai ter as suas experiências, vai viver a sua experiência pessoal, mental, emocional, mas todas essas experiências fazendo parte do oceano. Isso quer dizer que quando eu penso, eu projeto esse pensamento no oceano e esse pensamento vai influenciar toda e qualquer entidade viva que esteja ao meu redor. Então, os pensamentos se afinizam por sintonia, os sentimentos se afinizam por sintonia e nós vivemos, então, vamos dizer, quando eu estou encarnado vivo, aqui desperto em estado de vigília, eu estou vivendo o meu mundo interno. Mas assim que esse corpo adormece e eu me desprendo, eu estou vinculado indelevelmente a esses campos que eu crio. Então, se eu crio uma atmosfera de sentimentos positivos, serei atraído para isso. Mas se for negativos, também. Mas se eu tenho pensamentos positivos, sou atraído para isso. Se não, e assim nós chegamos à conclusão que é cada um de acordo com a sua obra mesmo. Então, quando eu adormeço, eu não tenho como esconder o que está dentro. E o que eu tenho dentro, por afinidade, atrai a mesma coisa que está ao meu redor. Então, na pergunta 401 do Livro dos Espíritos, quando ele faz o questionamento, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam, e o corpo, não mais necessitando do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, pela lei de afinidade, isso quer dizer que toda vez que eu adormeço e me desprendo, imediatamente eu sou atraído para esses lugares. Sejam lugares positivos ou negativos, como eu disse, sejam espíritos positivos ou negativos, porque obedece à lei da afinidade. Então, essa imagem representa como a possibilidade que eu tenho quando eu adormeço, me desprendo e levo esse conjunto que nós não vemos e que a ciência ainda não vê, junto. Então eu levo o meu campo astral, levo o meu campo mental inferior, que seria ligado a esse planeta, estou associado a um campo de energia de uma mente mais sublime, que seria a somatória de todas as leis que regem esses fenômenos que nós muitas vezes não entendemos, e estou ligado, além disso, a essa parte mais pura, que seria a parte que está conectada à minha alma mais sutil, mais etérea, aquela que é imponderável e que é a somatória de todos esses arquivos. Quando nós dormimos, o que acontece é exatamente isso que está projetado. Eu saio do corpo, fico ligado por um cordão, esse cordão é denominado fio de prata, ou cordão de prata, que liga a minha parte física a essa parte que é desprendida. Muitas pessoas, gente, é muito importante a gente fazer essa colocação, porque muita gente acha que quando dorme, efetivamente está trabalhando ou fazendo. E necessariamente não é isso que acontece. Muitas pessoas, por não ter esse conceito de que eu tenho, durante as 6, 7, 8, 10 horas que eu estou dormindo, a possibilidade de me desprender e ter uma vida ativa espiritual, muitas pessoas não têm isso como possibilidade. Então, o que acontece especificamente nesses casos? Elas se desprendem e ficam literalmente do lado do corpo durante o tempo todo até voltarem no outro dia para o corpo, porque elas não creem muitas vezes nisso. E lógico que eu estou falando isso de uma forma genérica. Lógico que todo mundo vai ter, em determinados momentos, atividades que podem ser úteis ou não, dependendo do grau de maturidade, seja ela mental, espiritual, emocional e tudo mais.
Mas o que nós temos que entender é que nós, espíritas, que temos essa possibilidade efetiva de sabermos que quando eu durmo, eu posso ter uma vida ativa, isso nos capacita a podermos continuar o nosso processo evolutivo independente do corpo físico. Porque vocês sabem muito bem que o corpo físico, querendo ou não, é uma prisão para o espírito. O que a alma mais quer de verdade é ficar livre do corpo, porque ela ficando livre desse corpo, a possibilidade que ela tem de deslocamento, de experiências, é indubitavelmente superior a quando você está num corpo que você precisa andar, comer, dormir, descansar e assim por diante. Então o corpo é um empecilho, a matéria é um empecilho, mas no nosso processo evolutivo, nesse momento, é a melhor alternativa que nós temos de evolução. Porém, nós que somos espíritas e espiritualistas, sabemos que eu posso turbinar na realidade essa possibilidade, implementando nos momentos de sono a possibilidade de ir para lugares e efetivamente fazer alguma coisa. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, como é que eu sei que isso é realmente possível? Pelos sonhos. Porque pelos sonhos, na realidade, quando você estuda os sonhos, seja na psiquiatria, seja na psicologia, seja em qualquer situação, muitas pessoas, quando partem para esse tipo de terapia, e o terapeuta muitas vezes não tem acesso ao que está acontecendo internamente com o paciente, porque o paciente muitas vezes não acredita que tem um problema, o paciente muitas vezes ele acha que o que ele faz é o certo, mesmo que em volta dele esteja acontecendo coisas totalmente diferentes e até incompatíveis, né, com a vida das pessoas, porque muitas vezes a pessoa procura uma terapia porque os outros estão atrapalhando ela. E na maioria das vezes a gente vê que não é isso que acontece. A pessoa está confusa e muitas vezes essa confusão ela não tem consciência disso, então ela, fazendo uma terapia que seja baseada nos sonhos, o terapeuta que é treinado, capacitado para isso, pode tirar dessa possibilidade de, em estudar os sonhos junto com a pessoa, ter acesso a essas coisas que são internas e que ela realmente não consegue ver porque o corpo físico dela é um bloqueio. Existe um bloqueio. Então, o Allan Kardec faz uns comentários bastante interessantes para que a gente tenha um pouco de abertura com relação ao tema. Ele fala assim, ó, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. O espírito jamais está inativo. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder pela liberdade de ação delimitada pelo grau de exteriorização e pode entrar em contato com outros espíritos encarnados ou desencarnados. O sono coloca o homem num estado em que estará de maneira permanente após a morte. E aí eu faço um parêntese e uma breve colocação a respeito disso. Porque muitas pessoas acreditam que essa é a única vida, a verdadeira e única vida. Só que acontece que a gente com 36 anos de experiência em trabalhos mediúnicos, nós vemos, já vimos e vamos continuar vendo, se Deus quiser, por um bom tempo, que a pandemia e o Covid não nos pegue, né? Para a gente ter uma coisa contrária a isso, mas o que nós vemos nos centros, muitas vezes nas reuniões, são que essas pessoas, ao despertarem desse sono em que se colocam por acreditarem essa vida sendo a única, quando elas despertam, e às vezes despertam 10, 15, 20, 50 anos depois, e permanecem 50 anos adormecidas, porque acreditam que não há mais nada, então elas permanecem dormindo. Quando elas despertam e que nós conversamos com elas, elas tomam um grande susto, porque na realidade ela vê que ela perdeu talvez 40 anos no nosso tempo aqui, adormecida, sem simplesmente ter feito nada.
Isso não quer dizer que internamente ela não esteja passando todos os tormentos, talvez até alegrias, mas esse corpo, que na realidade que é o corpo astral, que fica adormecido do lado de lá, ele ficou inativo e ela perdeu esse tempo. Então é um grande susto que eles tomam quando eles percebem que eles não estão mortos e que, na maioria das vezes, ele estava sonhando, quando ele estava adormecido no plano espiritual, sonhando com parentes como mãe, avó, as pessoas que eles gostavam, para que ele despertasse porque algo continuava além disso. E eles contam que eles, em espírito, sonhavam com pessoas que queriam despertá-lo. Então, a gente vê todos esses relatos e assiste tudo isso, e tem a oportunidade de ver isso o tempo todo, e é muito interessante isso, porque o que nós acreditamos realmente vai ser projetado para o lado de lá. A gente não escapa. Quanto mais a sua mente estiver aberta, quanto mais você aventar a possibilidade desse projeto continuar além de, imediatamente esse projeto continua logo após o passamento, e você já pode despertar até no seu próprio velório, como a gente vê o caso de muitos, que do próprio velório já vão para os hospitais espirituais. Outros não, permanecem associados ao corpo no velório, depois a família vai para casa, ele vai junto, e permanece um tempo ali, até que talvez pessoas da família procurem, porque fala, nossa, parece que ele está em casa, nossa, parece que eu tenho aquele sentimento que ele ainda está vivo, e realmente estão vivos, estão na casa mesmo, e quando eles nos procuram pedindo às vezes ajuda, porque não conseguem dormir, porque toda vez que dorme parece que encontram a pessoa, e ela não está numa condição boa, e muitas vezes sofrendo, então a gente vê que na realidade o que acontece é que quando nós incorporamos uma pessoa dessa num trabalho mediúnico e fazemos um pequeno ajuste, que é o despertamento da pessoa para o plano espiritual e a conexão dessa pessoa com os parentes que muitas vezes estão ao seu lado. É instantâneo, em alguns segundos essa pessoa desperta, em alguns segundos é feito então essa conexão com os parentes e as outras pessoas que estão ao seu lado, e imediatamente a vida da pessoa se transforma. Então, é muito importante a gente ter e levar isso em conta, porque você acreditando que há essa possibilidade, o despertamento é muito mais rápido do que aquele que não acredita ou que acredita que essa vida morreu, acabou. Então ele continua. Enquanto dormem, alguns espíritos procuram aqueles que lhes são superiores, estudam, trabalham, recebem orientações e pedem conselhos. Hoje nós vivemos num momento da história que, com os filmes que estão aí, né, Nosso Lar e Deixe-me Viver, e outros filmes que levam em consideração essa questão da espiritualidade e essa conexão que existe entre esses planos, nós vemos que muitas pessoas que se colocam efetivamente nessa condição de quererem, a partir do momento em que já partem para o lado de lá, essa conexão é quase instantânea. E uma vez que você se conecta, passando aquele período de ajuste que existe, da mesma forma para a gente existe a infância e a adolescência, que é o período de ajuste do espírito ao plano físico, do lado de lá existe esse ajuste, esse tempo de ajuste também, para se desvincular totalmente da matéria, do plano físico, para que possam então ingressar efetivamente numa vida espiritual ativa, vamos dizer assim. Mas independente disso, quando ele fala que enquanto dorme, alguns espíritos procuram, ou seja, se você tem essa vontade, você pode utilizar essa vontade, implementar essa vontade, pedir para que o seu anjo de guarda, pedir para que as pessoas que te orientam, que estão ao seu lado, aquelas pessoas que você considera, que nós já temos aqui em Franca, então,
principalmente esses expoentes que já foram, e né, o meu sogro, o Sr. Nelson, tivemos oportunidade, né, e temos oportunidade de lembrar do Alcir Morato, a dona Antonieta Barini, e sem querer deixar ninguém de fora, mas vamos ter que deixar um monte, né, de gente que a gente já conheceu, conviveu, e realmente são pessoas que são de grande valor, né, o doutor Agnello, o doutor do Pestalozzi, lá o Novelino. Então, assim, nós podemos pedir para que essas pessoas que já nos conheceram e que nós conhecemos, que talvez estejam já numa condição talvez um pouco melhor, que possam nos orientar, que possam nos encaminhar, que possam fazer a ponte entre a gente e esse plano, que num primeiro momento ainda é obscuro, num primeiro momento ainda é meio confuso, mas uma vez que há essa conexão, com certeza, havendo esse link com esse plano, as nossas noites crescem muito em qualidade. E ele fala de novo, os espíritos inferiores irão aos lugares com os quais se afinizam. Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta. Os nossos hábitos diários, cotidianos, nos libertam ou nos aprisionam. Aquela pessoa que gosta de fazer coisas que na realidade nos trazem mais para a matéria, mais para o desejo, mais para o apego, mais para essas coisas cada vez mais densas, quando nós desprendemos, nós voltamos para lá. Então, uma pessoa que gosta de muito dinheiro, vai contar dinheiro à noite. Uma pessoa que gosta de beber, ele vai para as companhias que bebem. Uma pessoa que gosta da crítica, da intriga, da oposição, ele vai procurar almas que estão nesse mesmo nível. Com isso, nós perdemos muitas vezes valiosas oportunidades em, permanecendo nesses locais, irmos complicando cada vez mais a nossa situação aqui na Terra. Então, se nós formos analisar esse momento encarnatório como sendo uma oportunidade incomum de evolução, nós podemos potencializar isso a 10, a 100, a 1000, nos colocando em condições de, durante o desprendimento, estarmos mais ativos talvez do que quando estamos em estado de vigília. Eu vou fazer só uma breve colocação, porque Freud ele tem um papel de relevância sobre tudo isso, porque dentro da ciência, Freud é considerado como sendo o espírito que foi o precursor dos estudos mais avançados, e ele é referência ainda, até hoje, para muitos. E ele falava que os instintos, quando reprimidos, tendem a se manifestar, e uma dessas manifestações seriam através dos sonhos. Isso numa linguagem simbólica representativa do desejo. E nós sabemos que quando a gente estuda a obra de Freud, ele realmente tem um papel de relevância, mas ele viu apenas uma parte. Ele considerava mais os instintos, e ele considerava que esses instintos reprimidos, uma vez que você se libertasse do corpo nesses processos, vamos supor, de desprendimento, de emancipação, de sono, ou de qualquer coisa que seja, você então, estando nessa condição de liberdade, você extravasaria isso. E isso, então, seria uma linguagem simbólica dos desejos que estão reprimidos. O sonho, para ele, seria considerado isso. O discípulo dele, que é Jung, já foi um pouco além. Ele descobriu que nos recessos do inconsciente existe uma infraestrutura feita de imagens ou símbolos que integram a mitologia de todos os povos, ou seja, o inconsciente para Jung é a somatória de todas as experiências do ser humano. São os arquétipos, ou seja, aquelas imagens que de povo em povo, de geração em geração, foram repetindo,
criando esses arquétipos, e aí se nós estudarmos a filosofia grega, os indianos e todos aqueles povos mais antigos, nós vemos que existem dentro de cada uma dessas gerações características específicas, que nós recebemos esse impacto até hoje, recebemos essas influências até hoje, através desse inconsciente, que é o inconsciente coletivo, ou seja, a somatória de toda a experiência do ser humano, desde quando ele é considerado um ser humano, ou seja, a capacidade, a cognição e a coordenação dessas ideias. Ele criou um bloco, então, que seriam essa estrutura que nós nos apoiamos. Então eu pego essa imagem, que é uma imagem que representa essa teoria de Jung, que ele fala que o nosso consciente, na realidade, é como um iceberg. O que nós vemos, que é 5% só, ele tem coisas que são relativas a esse plano consciente físico, que seriam os nossos objetivos de vida, analisarmos tudo pela razão, essa análise que podemos fazer de uma coisa de outra, essa ponderação, sensações, reflexões, o nosso pensamento com relação ao dia, às coisas e a tudo isso, essa memória funcional, que é eu me lembrar de alguma coisa que aconteceu há 3 anos, 4 anos, 10 anos, 50 anos atrás, e essa força da vontade, que é eu utilizando a minha vontade em função de algum objetivo para que eu possa sair daqui e ir até ali. Isso é consciente. Isso representa para a alma, para o ser, apenas 5% da sua experiência como ser humano. Na parte de baixo que nós vemos do iceberg, que seria então esse subconsciente, e o inconsciente estaria abaixo de tudo isso como base, seria, vamos dizer assim, o oceano que está sustentando todo esse iceberg. Ele fala que seriam os nossos medos, traumas, fobias, os nossos desejos, compulsões, crenças limitantes, essa sensação que nós temos de autopreservação, essa questão que nós temos dos nossos hábitos, das nossas emoções, das nossas fantasias, dessas memórias de longo prazo que podem estar ligadas a encarnações e mais encarnações e mais encarnações. Ou seja, a nossa programação do nosso verdadeiro eu. Quando Jung coloca uma estrutura dessa para nós que somos espírito, não fica difícil entender, porque nós analisamos e vemos isso na prática mediúnica, na prática de consultório e tudo mais, de pessoas que têm medo, e um medo totalmente infundado, de pessoas que têm traumas e muitos traumas, e esses traumas não aconteceu nada na vida dela, nesse momento, na história dela, que ela tenha o porquê estar naquela condição. Fantasias que muitas pessoas têm sobre isso, sobre aquilo, e na realidade ele nunca passou por essa experiência. Aonde está tudo isso? E para a gente espírita, a gente sabe onde está. Na realidade está nesse banco de memória que são essas partes nossas, esses corpos nossos, esse conjunto que para Allan Kardec, para o Espiritismo, foi denominado perispírito, que é esse banco de memória onde estão arquivados todas as nossas experiências de todas as nossas vidas. Então, uma coisa que é muito importante a gente levar em conta aqui fisicamente é como é que esse processo ocorre. Na realidade, nós temos que falar, quando nós analisamos por que isso ocorre, levar em conta a questão da glândula pineal, que se nós formos analisar historicamente, a única filosofia, a única explicação que existe efetivamente para esse órgão no nosso corpo, o Espiritismo trouxe isso desde 1958 para cá, já colocando como sendo a glândula da vida mental. A pineal, na realidade, os conhecimentos científicos atuais relacionam como sendo a glândula que nos dá o estado de humor, porque ela produz um neurotransmissor que é a melatonina e outros neurotransmissores que são muito utilizados hoje para regular essa questão do humor no nosso corpo.
E as evidências científicas sugerem a glândula que exerce um papel de integração entre o sistema neuroendócrino, ou seja, hormônios e neuropeptídeos que atuam no cérebro. Se nós formos analisar mais profundamente o que significa isso, que a ciência tenta provar hoje, neurotransmissores, neuropeptídeos, o que acontece, nós vamos analisar que nós pensamos porque nós somos influenciados por um sentimento, esse sentimento cria dentro da gente uma disfunção, essa disfunção faz com que sejam produzidos neurotransmissores, esses neurotransmissores ativam as células e aí nós então ativamos os nossos sentidos e organizamos as coisas de maneira que possam ser coordenadas. Em no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala a relação entre pineal e consciência descrita como responsável pela tradução e seleção dos estados mentais diversos nos mecanismos da reflexão, do pensamento, da meditação e do discernimento. E ele coloca outras funções relacionadas à pineal, que só o Espiritismo nos dá essas explicações. Papel da ordenação temporal, ou seja, ele coloca de uma forma cronológica a nossa memória, para que quando a gente tenha ou queira ter a lembrança de alguma coisa, a gente tenha isso arquivado de maneira cronológica. A glândula pineal é responsável por isso, ela que faz essa ordenação. Ele coloca, armazenamos as recordações de forma ordenada temporalmente e a região cerebral, conhecida como hipocampo, que envolve as diversas estruturas interligadas, é ativada toda vez que fazemos uma evocação da memória. Ou seja, aqui está a prova física de alguma coisa que acontece interna ou além da matéria, que quando a matéria morre e é enterrada fica, e a gente muitas vezes hoje na ciência não consegue explicar isso. Porque de verdade mesmo esses neurotransmissores fazem essa ordenação. Eles armazenam, colocam de uma forma cronológica e isso faz com que a gente tenha sentido de tempo, tenha sentido de evolução e assim por diante. Quais seriam as classificações dos sonhos que eles nos mostram aqui? Sonhos comuns, que seria repercussão das nossas disposições físicas, circulatórias, digestivas e etc., ou psicológica, sentimentais, medo, preocupação, anseios, desejos, o nosso dia a dia. Se nós formos analisar essa parte que seriam sonhos comuns, seriam sonhos relacionados ao que acontece com a gente durante o dia. Eu comi alguma coisa, não estou me sentindo bem, deito, começo a ter sonhos perturbadores em função do mau funcionamento do meu corpo. Se eu estiver preocupado, talvez eu durma, talvez eu não durma, talvez eu acorde várias vezes. Se eu tiver com um projeto para que esteja em fase de acontecimento, isso pode me desequilibrar e eu ter noites boas, noites ruins, acordar várias vezes e assim por diante. Ou seja, o nosso dia a dia influencia diretamente em sonhos que são relacionados à nossa parte física, à nossa parte mental e à nossa parte emocional. Ou seja, nós, a partir do momento em que pensamos, a partir do momento em que comemos alguma coisa, a partir do momento em que convivemos com alguém, nós emanamos essas energias equilibradas ou desequilibradas e isso influencia diretamente quando eu deito e durmo. O segundo tipo de sonho seriam sonhos reflexivos. Exteriorização de impressões e imagens arquivadas na memória, que é aquilo que a gente estava falando agora mesmo. Desta ou de outras vidas, que só o Espiritismo tem a explicação, ou poucas doutrinas têm essa explicação. Ligações com espíritos e acontecimentos que independem de nossa vontade, perseguições e obsessões. Aqui temos que entrar em consideração também nesses sonhos reflexivos, essa possibilidade que de cada 100 pessoas que nos procuram nos atendimentos fraternos,
Muitas delas não conseguem dormir, se sentem ansiosas, sentem com taquicardia. Toda vez que dorme e sente que está sendo perseguido, que está sendo de alguma forma obsediado mesmo. Alguns falam de coisas que assim, ela não consegue explicar, mas ela sente uma opressão e tal. E nós temos, nos trabalhos mediúnicos, a gente está muito habilitado e acostumado a esse tipo de situações, onde muitas pessoas têm insônia, porque quando dormem, os obsessores pegam e levam. E quando elas dormem, elas se ligam a espíritos, e muitas vezes por conta dela mesma, porque ela é totalmente incoerente, inconsistente no seu dia, então ela se credencia a se ligar a essas entidades que levam elas para orgias, levam ela para o umbral, levam ela à prática de crimes, levam ela para que persiga também outras pessoas e assim por diante. Então esses sonhos reflexivos aqui são esses sonhos que muitas pessoas nos procuram como sendo um sonho que é atormentador, opressivo, onde ela tem insônia, taquicardia, depressão e um monte de outros quadros, em função de situações que ela mesma criou, em função dessa incoerência entre eu estar acordado e estar adormecido. E o terceiro tipo, que seria os sonhos espirituais, que é a nossa condição espiritual, o nosso grau evolutivo, irá determinar a qualidade dos nossos sonhos, as companhias que iremos procurar, os ambientes nas quais permaneceremos enquanto o nosso corpo repousa. Então, são essas lembranças de muitas vezes quando você volta ou acorda de manhã, sente aquele alívio, parece que você esteve com essa pessoa ou com aquela pessoa, ou mesmo que você não sinta que esteve com alguém, mas você sente que foi um sono reparador, que foi um sono que parece que a sua mente, quando você acorda, está desperta, está mais alerta. Então, são esses sonhos espirituais mais ligados a essa parte positiva, que a gente faz a conexão durante o nosso dia e quando nós deitamos, nós vamos então para esse lugar encontrar com aquelas pessoas que compartilhamos de uma forma mais positiva. Uma coisa interessante que eu gostaria de colocar é isso aqui, ó. No animal, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. E no homem primitivo, em que a onda mental está em fase inicial de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariavelmente a ação reflexa de seu próprio mundo consciencial afetivo. Porque nas raças inferiores, esse processo que acontece é puramente mecânico. É puramente mecânico. É a ação do cérebro, a ação dos neurônios, fazendo as sinapses acontecerem dessa forma ou daquela forma, e esses sonhos são totalmente fragmentários. É o primeiro estágio da evolução do homem. E no mecanismo de mediunidade coloca: dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional de sua vida moral e espiritual. Isso é uma coisa que nós temos que levar bastante em conta. Tipo assim, quando eu acordo de manhã, na somatória dos 100 dias da minha vida, e coloque isso como 30 dias, 60 dias, 100 dias e assim por diante. Coloca um caderninho ou deixa o celular do lado da sua cama e escreve como você acorda todos os dias de manhã. Qual é a sensação que você tem? Sabendo qual é a sensação que você tem quando você acorda, dá para imaginar aonde você esteve durante esse período que você ficou desdobrado. 6 horas, 7 horas, 8 horas, né, e assim por diante. Então, sonhos com emancipação da alma. Kardec coloca assim, olha, reflexo do nosso cotidiano, das nossas preocupações comuns. Sonhos determinatórios, indicando o caminho, dando aviso ou nos advertindo. Sonhos premonitórios, prevendo fatos próximos ou futuros. Sonhos proféticos, são aqueles sonhos que acontecem quando nós sonhamos alguma coisa que é uma profecia ou já foi uma profecia e nós temos acesso a esses bancos de memória. Sonhos instrutivos, fornecendo-nos lições enobrecedoras e conhecimento do plano espiritual. Com experiências negativas,
e com perseguições de espíritos inferiores. Então, se vocês analisarem esse roteiro, que são 7 itens, você pode escrever esses 7 itens e levantar de manhã e colocar que tipo de sensação que você tem quando você acorda. Foi um sonho reflexivo? Foi um sonho instrutivo? Foi um sonho com experiências negativas? Foi um sonho sentindo-se perseguido? E aí você faz esse parâmetro durante 30, 40 dias e, de preferência nessa folha ou nesse local que você for fazer isso, escrever qual o sonho que você lembra. Porque muitas vezes, é engraçado, você pode achar que você sonhou a noite inteira. E um sonho pode acontecer, às vezes, em 7 segundos. É no momento que você vai acordar que você sonha, e esse desenrolar, por ser apenas uma imagem, cria dentro de você a sensação de que é muita coisa, mas não é. Então, no estado de vigília, as percepções se fazem com o concurso dos órgãos físicos. Os estímulos exteriores são selecionados pelos sentidos, quando eu estou acordado. Eles são transmitidos ao cérebro pelas vias nervosas. No cérebro físico, são gravados para serem reproduzidos pela memória biológica a cada evocação. Ou seja, em estado de vigília, eu tenho a percepção, os órgãos recebem, transmitem para o cérebro, para os neurônios e eu arquivo. Quando nós dormimos, cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. O espírito liberto age e sua memória perispiritual registra os fatos sem que esses cheguem ao cérebro físico. Porque muitas vezes não é porque você não lembra do sonho que não aconteceu nada. Muitas vezes é porque o cérebro, como barreira física, não acessa a essas imagens e bancos de memória que estão arquivados. Tudo é percebido diretamente pelo espírito. E naquela primeira imagem, quando nós colocamos o corpo físico, energético, astral, o plano mental, que é uma barreira, e o espírito, ou seja, a alma consciencial, intuitiva, lá longe, cada vez que essas imagens vão chegando, vão sutilizando, chega no espírito totalmente diferente, às vezes, do que o corpo físico percebeu. E, em contrapartida, no sentido contrário, uma coisa que talvez tenha muito sentido para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo não tem sentido nenhum. Então, tudo isso que ele está falando aqui, quando dormimos, a nossa alma, essas partes sutis, é que vivem, é que experienciam. Tudo isso está arquivado e você pode, quando sair, partir daqui, se tiver a condição de fazer uma regressão, você vai ver cada experiência dessa que você teve a cada dia que você dormiu. Porque nada se perde. Excepcionalmente, por via retrógrada, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico, que é isso que eu falei. Quando lembramos, dizemos que sonhamos. Porque essas lembranças, na realidade, quando vêm de lá para cá, ela muitas vezes não chega até a nossa lembrança, essa percepção consciente. Mas quando chega, vem como sonho. Então, eu quis colocar isso aqui, que é um pedacinho de um texto que eu peguei com relação a essa parte psicanalítica, que ele fala assim, olha, é muito difícil as interpretações dos sonhos. Por quê? Em cada desdobramento, ou seja, cada coisa que você vive em cada momento, não é o nosso cérebro físico que registra. Como ele é constituído de matéria muito grosseira, no retorno da alma ao corpo, raramente o cérebro vai guardar recordações da alma. E se isso acontecer, poderá ser por associação fragmentária. Ou seja, as experiências que eu trago para a parte consciente, muitas vezes não representa o todo, representa partes muito fragmentadas. Então, quando nós nos arvoramos de comprar um livro, às vezes tem banca de jornal, interpretações de sonhos, ou cursinhos online, interpretações de sonhos, nós precisamos ter muito cuidado, porque cada alma é uma experiência. Cada experiência, ela pode ser desdobrada ao infinito. Então, como é que a gente pode ver uma foto e falar da vida daquela pessoa? Sendo que muitas vezes o que nós vamos ver é apenas um flash.
Não dá para falar o que é essa pessoa, não dá para falar o que essa pessoa tem pela frente. É apenas uma imagem, uma expressão momentânea, pontual daquela experiência que ele teve. E só para concluir, a necessidade de fazermos nossas orações de forma fervorosa e consciente, pois estaremos nessas horas de repouso físico tendo a oportunidade de vivermos experiências que são libertadoras ou que nos aprisionam. Então, como conclusão e fechamento dessa explanação e dessa pequena contribuição, eu queria dizer que o mais importante em todo esse processo, que é o momento em que eu deito para repouso do corpo físico, que precisa desse tempo, até o momento em que eu desperto do outro dia, esse passamento, ou seja, o momento em que eu adormeço, talvez seja o momento mais libertador que a pessoa possa ter no seu dia. Porque se ele fizer uma oração fervorosa, de verdade, com o coração, se ele usar consciência nesse momento, ou seja, um foco direcionado, eu queria pedir aos mentores nesse momento, ao meu anjo de guarda e a todas essas pessoas que nos acompanham, que durante esse período, que sejam 4, 5, 6, 8 horas, que eu possa estar conectado a eles, que eu possa contribuir de alguma forma, que eu possa seguir o meu processo evolutivo, tendo neste momento, que são essas 6 horas, a conexão e a presença deles como orientadores, como pessoas que nos instruem, como pessoas que nós, se não tivermos nada para fazer, manda a gente para o hospital, pelo menos para limpar o hospital, que são aqueles locais que a gente vê de grande sofrimento, que eu possa pelo menos levar um medicamento, que eu possa limpar o chão desse hospital, que eu possa descer com essas equipes para recolher essas entidades que estão em sofrimento, que a gente possa, quando desprender aqui, ir para os hospitais que nessa pandemia, nessa situação, ajudar aqueles médicos, enfermeiros, ajudar essas equipes, nem se for energeticamente, dando o melhor que nós temos, para que a gente possa fazer com que esse momento seja extremamente proveitoso para a gente criar a possibilidade de evoluir, tanto fisicamente quanto em desprendimento. Queria agradecer a vocês, sinto muita saudade de não poder nesse momento olhar os olhinhos de vocês, estar junto com vocês, mas com certeza na próxima oportunidade a gente vai estar junto. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.